Olá, eu sou a professora Maria Ciplino, diretora do Centro Ana Sullivan do Rio de Janeiro, e estou iniciando uma série de conversas sobre temas relacionados ao autismo, que é talvez o transtorno invasivo do desenvolvimento que mais causa estranheza e mais traz questões relacionadas a como fazer e como conseguir que essas pessoas que têm tal transtorno possam estar integradas na sociedade, possam estar aprendendo as habilidades que necessitam, possam estar melhor incluídas de um modo geral. Nós sabemos que pessoas com autismo trazem como característica 3 aspectos fundamentais. O primeiro, que é o que nomeia o transtorno, é a dificuldade de interação social, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, o que faz com que essas pessoas que têm autismo pareçam, inicialmente, para uma primeira observação, pareça que elas estão num mundo próprio, distante. Na verdade, elas estão no mesmo mundo que nós estamos. A diferença é a vontade ou não vontade de interagir com esse mundo representado nas pessoas que nele habitam. Então, a dificuldade de interação que nomeia, como eu disse, o transtorno, autismo voltado para si mesmo, seria, assim, um dos primeiros e principais aspectos desse transtorno. O outro aspecto diz respeito à comunicação e linguagem, porque nós sabemos que pessoas com autismo muitas vezes não chegam a falar, não têm uma linguagem verbal, o que não significa dizer que elas não possam se comunicar. E o último aspecto diz respeito às questões comportamentais, que são também características de pessoas que têm autismo, desde os comportamentos autoestimulatórios até os comportamentos autolesivos. Não é isso? Hoje o assunto que eu vou trazer é a teoria da mente, que é um assunto interessante e que explica um pouco a forma de funcionamento das pessoas que têm autismo, a maneira como elas entendem o mundo e principalmente a maneira como elas entendem o outro. Bem, como teóricos pioneiros no estudo da teoria da mente, eu posso citar, por exemplo, Barry Cohen, o Wimmer e Perner, são estudiosos que já na década de 70 e 80 tratavam desse assunto. Bem, mas como eu disse anteriormente, essa conversa vai se centrar na teoria da mente, que é uma das características também de pessoas com autismo. O que seria então a teoria da mente? A teoria da mente, ela é a capacidade, ela está relacionada à capacidade de atribuir estados mentais às outras pessoas. O primeiro estágio da teoria da mente seria ainda quando o bebê começa a perceber os objetos. Então, a percepção dos objetos já seria um primeiro momento, ou seja, ele percebe que no ambiente há objetos que fazem parte do mesmo ambiente onde ele está. Mais ou menos aí pelos 6 meses, ou um pouco mais de 6 meses, os bebês desenvolvem a atenção compartilhada, que é a capacidade de voltar a atenção para um objeto em conjunto com uma outra pessoa, ou seja, quando a mãe, de repente, apresenta para ele, olha aqui a bolinha, que bonitinha, e a mãe está olhando e ele olha junto, seria já um primórdio, vamos dizer assim, da teoria da mente, a capacidade de perceber algo ao mesmo tempo que o outro está percebendo também. Aí, pelos 18 meses, a criança começa então a perceber a diferença que existe entre o real e o faz de conta. E ele começa então a ter a capacidade de representar algo que ela não pode ver mentalmente. Esse seria o primeiro estágio da teoria da mente.
seria a capacidade de crer. Ou seja, melhor dizendo, dentro da teoria, é a primeira ordem, que é a ordem da crença. Ou seja, a criança não precisa ver o objeto para saber que ele existe. A possibilidade de evocar mentalmente aquele objeto que ela viu ontem ou alguns minutos atrás seria então a primeira ordem da teoria da mente, que seria a ordem da crença. Por volta dos 4 anos, a criança então começa a atribuir estados mentais aos outros. Ela tem a capacidade de perceber que o outro também pensa, que o outro também sente. Ou seja, ela começa a perceber que não apenas ela pode estar chateada com alguma coisa, mas que o companheiro dela também fica chateado. Ou que ela está pensando sobre algo que aconteceu, mas que o colega dela também pode pensar sobre coisas que aconteceram. Essa seria a segunda ordem da teoria da mente, que é a crença sobre crença. Ou seja, eu penso que você pode pensar. Eu sei, eu penso que você pensa. Bem, por volta dos 5 anos de idade, a criança então começa a estabelecer a terceira ordem da teoria da mente, que é a crença sobre a crença sobre a crença. E o que seria isso? Seria a capacidade de perceber que o outro, além de pensar, pode pensar coisas sobre aquilo que eu penso. Então essa seria a terceira ordem. O outro não apenas pensa, mas ele pode pensar sobre aquilo que eu penso. Então a gente observa que desde o bebê até uma criança mais ou menos com seus 5 anos, ela vai desenvolvendo a teoria da mente num nível cada vez maior de complexidade. Eu costumo dizer que é fácil perceber essa questão da teoria da mente e não está apenas localizada em pessoas com autismo. Como eu disse, dentro do desenvolvimento normal de uma criança, nós temos a questão do desenvolvimento dessa teoria. E é fácil exemplificar quando, por exemplo, você encontra uma pessoa e ela, por exemplo, no final do dia, chega em casa, o marido, por exemplo, e diz para a esposa: você sabe, eu estou muito chateado, estou muito aborrecido, porque fulano fez assim, assim, você sabe como é que é fulano? Fulano é assim, 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 fulano faz isso, fulano faz aquilo, e começa a falar de uma situação que ele viveu como se a pessoa para quem ele está relatando estivesse presente, tivesse tido a oportunidade de vivenciar e viver tudo aquilo que ele está contando. Né? Então começa a fazer observações. Você viu como é que ele fez? Você viu como é que ele se comportou? Para demonstrar essa dificuldade relacionada à teoria da mente encontrada em pessoas com autismo, Bailey e Cohen, eles desenvolveram um experimento que foi chamado Situação Social de Sally e Anne. Na verdade, eu vou tentar te contar um pouco como é que esse experimento foi desenvolvido. Foram apresentadas para uma pessoa, uma criança com autismo, 2 bonequinhas. Uma delas tinha um pote e a outra tinha uma caixa. Então nós vamos aqui chamar, por exemplo, aqui tem o pote de Joana e aqui tem a caixa de Maria. E um dado. Então, Maria está no mesmo espaço que Joana e Joana pega o dado e coloca dentro do pote. Maria observa e vê que Joana guardou o dado dentro do pote. Em seguida, a próxima situação apresentada é a retirada de Maria da situação. Então a pessoa com autismo observa que Maria é retirada daquela situação. Joana então abre seu pote, coloca o dado dentro da caixa, fecha a caixa. Maria retorna à situação. E a pergunta que se faz àquela pessoa que tem autismo é: onde você acha que Maria vai buscar, vai encontrar e vai procurar o dado?
Onde você acha que Maria vai procurar o dado? E a pessoa com autismo responde: na caixa. E por que ela faz isso? Ela não consegue estabelecer atribuir a Maria um estado mental diferente do dela, que esteve assistindo todo o tempo o que aconteceu na situação. Ela não consegue pensar: Maria viu quando foi colocado no pote, mas não viu quando o dado foi retirado do pote e colocado na caixa. Portanto, Maria vai procurar no pote. Não. Como ela viu que foi feita uma transferência de local para o dado, ela atribui a Maria o mesmo estado mental que o seu. Ou seja, eu vi que o dado saiu do pote e foi para a caixa. Portanto, Maria terá a mesma percepção que eu. Essa é uma prova bastante utilizada, para demonstrar o nível de teoria da mente que uma pessoa com autismo, uma criança com autismo tem. Então, como eu ia dizendo, pessoas com autismo têm essa dificuldade, é real. Elas têm dificuldade de perceber na expressão do rosto, no tom da voz, todos os indícios que nós percebemos, de um modo geral, na outra pessoa, a partir da maneira como ela se senta, como ela se apresenta, como ela se comporta. As pessoas com autismo, essas dicas, elas têm dificuldade de perceber. Bem, quais as implicações práticas disso no dia a dia dessas pessoas para conosco? As implicações, eu vou dar um exemplo só prático de uma situação que eu vivenciei. Um amigo com autismo, incluído numa escola regular, e então o professor de língua portuguesa apresenta uma situação de uma tarefa para ser feita, na qual ele precisava ler um texto, e ele é alfabetizado, ele lê o texto. E o texto contava a história de uma princesa, que tinha sido raptada e que ela tinha sofrido muito e que depois, no final, ela voltava para casa. E aí o pai ficava, logicamente, muito satisfeito porque a filha voltava para casa. E uma das questões que foi colocada para que ele respondesse era a seguinte: se você estivesse no lugar da princesa, como você se sentiria? Obviamente, foi algo bastante difícil para ele responder. Na verdade, ele não conseguiu responder, porque se eu estivesse no lugar da princesa, como eu me sentiria? Isso significa me colocar no lugar da princesa, inferir estados mentais. Nós podemos dizer que a inflexibilidade, ela é um dos aspectos relacionados também à falta da teoria da mente. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa com autismo, ela tem a percepção de que o outro pensa como ela pensa. Então é difícil, às vezes, aceitar a opinião do outro, aceitar o posicionamento do outro, porque existe uma dificuldade de aceitação de um estado mental no outro, diferente do estado mental que ela vivencia. Ou seja, se nós colocarmos isso em uma situação normal, diária, seria, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma dificuldade enorme de aceitar a opinião alheia. São pessoas que, por exemplo, têm dificuldade na área da teoria da mente, porque as pessoas precisam pensar como elas pensam. Por exemplo, um exemplo prático agora relacionado a uma pessoa com autismo seria, por exemplo, o caso de um outro amigo meu, em que na escola, ele, por exemplo, se ele faz um exercício matemático, por exemplo, e nesse exercício matemático, ele desenvolve o raciocínio de uma forma específica e chega ao resultado. E o professor apresenta uma outra forma de chegar àquele mesmo resultado, ele considera que a forma que o professor fez está errada, porque a forma de se chegar àquele resultado é a forma que ele
conseguiu pensar para fazer, ou seja, é para ele difícil entender que existe um estado mental diferente do dele que elabora questões de maneira diferenciada.